Oi, gente, aqui é a Lisiane do Carlos Contabilidade. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto que tem sido uma dúvida recorrente de várias pessoas. Às vezes, algumas empresas têm oferecido para pessoas, né, a opção de trabalhar como MEI ou como CLT. Então, nesse vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, que é uma dúvida comum de várias pessoas. Eu devo aceitar ser MEI ou eu devo entrar como CLT? Qual que é a diferença? O que é melhor? Então, nesse vídeo, eu espero poder te ajudar com essa dúvida. Aqui é importante lembrar, antes da gente falar sobre isso, que o que é considerado, né, um vínculo empregatício, porque às vezes a empresa propõe para alguém, né, para ser MEI, mas tem todas essas características aqui que configuram um vínculo empregatício. Com isso, a empresa pode ter depois perigo de ter alguma ação trabalhista, algo do tipo, da pessoa requerendo todos os direitos como funcionário e não como uma pessoa jurídica igual ela foi contratada. Então é bem importante prestar bastante atenção nesses 5 itens aqui, que são os itens que caracterizam como CLT e no caso não poderia ser MEI. Então vamos aqui ao primeiro item, né? Natureza não eventual, ou seja, a pessoa ela presta serviços ali para a empresa diariamente, sempre, né? Não é uma coisa, uma vez ou outra vai lá e presta serviço. Não, diariamente ela está prestando serviço ali. Outra coisa, subordinação. Tem algum superior lá na empresa que ele define como vai ser executada cada tarefa. Quando é uma prestação de serviço, geralmente a empresa só fala assim, eu te contratei para fazer esse serviço. Aí a sua empresa vai fazer o serviço do jeito que você achar melhor. Agora, quando já é um vínculo empregatício, existe ali um supervisor que fala, não, o serviço tem que ser feito dessa forma. Aí nesse caso aqui já entraria na situação de vínculo empregatício. Também pessoalidade, só pode ser feito o serviço pela própria pessoa. Às vezes, se você foi contratado para fazer um serviço de encanamento, aí você não pôde ir naquele dia, você pode mandar outra pessoa. Esse caso mostra que você é uma pessoa jurídica mesmo. Agora, se você não pôde ir e aí você não pode mandar outra pessoa no seu lugar, isso já mostra que tem pessoalidade nessa relação. Outro item é a alteridade, que é o empregador, ele assumir o risco, né, da atividade. Quando você é CLT, você não assume riscos, né? O risco ele é do empregador, não é seu. Agora, quando você é uma empresa contratada, o risco já passa a ser seu daquela atividade ali, porque foi você que assumiu como empresa para fazer aquele serviço. E por último, onerosidade, que é receber pelo serviço prestado. Então, para ser considerado vínculo empregatício, tem que ter essas características aqui. Então, feito isso, agora vamos falar um pouquinho sobre a CLT. Você como CLT, o que você tem direito, né? Você tem direito a férias, a 1/3 de férias, a 13º, FGTS, multa de FGTS caso seja dispensado, seguro-desemprego, licença maternidade, adicional de insalubridade e periculosidade. Então esses são alguns dos direitos, né, de quando você é registrado como CLT. Você também pode ter outros benefícios que a empresa fornece, como vale alimentação, vale transporte, plano de saúde, entre outros. Pode ter também participação nos lucros e resultados da empresa. E você tem uma garantia ali de salário todo mês, que você já sabe que você vai receber todo mês. Por outro lado, vamos falar um pouquinho da pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela já passa a ter responsabilidades como empresa, mesmo sendo um MEI. Você passa a ter um CNPJ e você tem algumas responsabilidades a ser cumpridas. No caso do MEI, por exemplo, você vai ter que emitir nota fiscal para a empresa que você presta serviço, você precisa de pagar a guia do MEI todo mês, que é na faixa de uns R$65 por mês. Você tem que fazer a declaração do MEI todo ano. E se caso você tiver funcionário também, aí já tem mais algumas obrigações. Tem que fechar a folha de pagamento do funcionário, tem que recolher INSS, FGTS e tudo mais. Você não tem direito aos benefícios que eu falei anteriormente. Não tem direito a férias, a 1/3 de férias, a 13º, a participação nos lucros e resultados, não tem direito a nada disso. Por outro lado, você tem maior flexibilidade. Como você é uma pessoa jurídica, você pode determinar seus horários, né? Prestar serviço da forma assim que for melhor para você.
Não tem exclusividade, você pode prestar serviço para mais de uma empresa. Você pode ter funcionários, então você tem a chance aí de crescer o seu negócio. E se você quiser contribuir para o INSS no mesmo valor, né, da CLT, você vai ter uma despesa maior, porque esse valor que eu comentei de R$ 65 do MEI, ele está incluso o INSS, mas é uma contribuição sobre um salário mínimo. Então, no caso de aposentadoria, licença maternidade, afastamento por doença, você tem direito a receber só um salário mínimo. Agora, nós vamos aqui a um exemplo para você ver como que ficaria isso na prática. O funcionário, ele recebe 3.500 como CLT. Se ele fosse prestar serviço como pessoa jurídica, a empresa propôs para ele 5.000. E aí, o que compensa mais? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Vamos primeiro aqui na CLT. Como CLT, ele tem um salário bruto de 3.500. Alguns daqueles direitos que a gente comentou. Férias proporcional, ele vai ter 291 por mês trabalhado. 1/3 de férias, 97. 13º proporcional, 291. FGTS, 334. Multa do FGTS, se ele for dispensado, 133. Ou seja, ele tem um valor bruto de salário de 4.648. Tem desconto de INSS e de imposto de renda nesse valor, mas o valor bruto seria isso aqui. Agora vamos ao MEI. A empresa vai contratar ele como MEI, vai receber 5.000. Ele tem 5.000 bruto e pronto. O INSS, R$ 66, depois ele vai ter um líquido aqui de 4.934. Então aqui no MEI ele teria um bruto de 5.000, na CLT teria um bruto de 4.648. Então aqui o comparativo, né? Esse primeiro eu já falei, que é do bruto, e o segundo é o do líquido. Aqui no líquido, como MEI, ele receberia 4.934. Como CLT, ele receberia 3.550. Depois dos descontos, diminui muito, né? Mas tem que pensar também que tem a contribuição do INSS, que está sendo feita sobre o total e não sobre só um salário, igual o MEI, né? E também no imposto de renda, talvez consiga, né, receber de volta alguma parte, uma restituição, quando fizer a declaração de imposto de renda. Existe uma resposta pronta, aqui até perguntei aqui se gostou da dica, né? Mas eu queria perguntar para vocês também, o que você acha que compensa mais? Qual dos dois? Porque não existe uma resposta pronta para eu te falar. Para esse caso, por exemplo, compensa mais o MEI ou compensa a CLT? Depende do que a pessoa está procurando. Ela quer uma segurança de um valor ali fixo para receber todo mês, ela quer ter 30 dias de férias todo ano, então a CLT já seria melhor, né? Agora, a pessoa pensa em expandir o negócio dela, pensa em prestar serviço para outras empresas, ela não preocupa tanto ali em ter 30 dias de férias. Então, nesse caso, o MEI ele já receberia mais, né? Então, esse sim foi um exemplo para mostrar algumas coisas que você tem que pensar numa situação como essa. Se você ficou com alguma dúvida e quer saber mais sobre esse assunto, pode entrar em contato conosco no Carlos Contabilidade, que vai ser um prazer te ajudar. E se você também precisa de ajuda com a contabilidade da sua empresa, está pensando em abrir uma empresa, não deixe de entrar em contato conosco, que nós estamos ali sempre prontos para te ajudar, viu? Obrigada e até a próxima!